Hora de destaque do noticiário internacional. Uma proposta para um novo cessar-fogo na faixa de Gaza deve ser apresentada para o grupo terrorista Hamas nos próximos dias. A informação foi confirmada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que garantiu que Israel aceitou os termos da negociação. Quem traz todos os detalhes para a gente é o nosso correspondente Eliseu Caetano, direto da Flórida. Eliseu, muito bom dia para você. As condições desse acordo já foram reveladas? Já sim, viu, Soraya? Muito bom dia para você, para o Nonato e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos, 8 horas da manhã, com 4 minutos neste momento na costa leste do país. Temperatura de momento também aqui no sul da Flórida, 26 graus Celsius. Pouquinho quente, né? Mas, como vocês podem ver, o tempo é chuvoso por aqui. E estamos acompanhando mais esse desenrolar, né? Donald Trump, mais uma vez, chamou para si essa possibilidade de resolver este conflito entre Israel e a organização terrorista Hamas, que já dura mais de 21 meses. E os termos deste acordo já foram divulgados, sim. O plano de cessar-fogo, Soraya, prevê, além da pausa nos combates, negociações para a liberação dos reféns que ainda estão mantidos em Gaza. Há cerca de 50 pessoas que permanecem em poder do Hamas e estima-se que pelo menos 20 delas estejam vivas. As expectativas são altas por aqui, viu? Tudo porque emissários do governo americano e do governo israelense entraram neste acordo, redigiram este acordo, que agora será entregue já nos próximos dias pelos emissários do Oriente Médio, Egito e Catar, a organização terrorista Hamas. Se o Hamas aceitar, vai acontecer a partir da assinatura um cessar-fogo imediato de pelo menos 60 dias. Esse anúncio foi feito após uma reunião que foi considerada muito produtiva por todos os atores envolvidos. Ainda não há uma confirmação oficial por parte de Israel, por exemplo, ou sequer do Hamas. Mas fontes próximas ao grupo indicam que a liderança do Hamas já está, inclusive, reunida para discutir esses termos. Apesar do possível avanço diplomático, o conflito segue ainda intenso, infelizmente, com ataques acontecendo dos dois lados, viu? Ao menos 20 palestinos morreram em ataques israelenses somente nas últimas 24 horas, isso de acordo com informações do Ministério da Saúde de Gaza. Essa ofensiva, como eu disse, já dura pelo menos 21 meses e deixou mais de 56 mil mortos, de acordo com as agências internacionais de notícias. A maioria civis, além de provocar o deslocamento forçado de quase toda a população de Gaza, de 2,3 milhões de habitantes. Dentro de Israel também já há, Soraya e Nonato, uma crescente pressão política para se encerrar esta guerra. O ministro das Relações Exteriores de Israel, o Gideon Saar, e o líder da oposição, Yair Lapid, já inclusive sinalizaram um apoio a um acordo com relação a isso, o que pode, de acordo com os analistas políticos lá de Israel, isolar e ainda mais os setores radicais do governo de Benjamin Netanyahu. Trump também, obviamente, tenta capitalizar esse recente cessar-fogo entre Israel e Irã em cima dessa situação agora entre Israel e Hamas lá na faixa de Gaza. A estratégia da Casa Branca, de acordo com os analistas políticos aqui nos Estados Unidos, é clara e simples, viu? Enfraquecer o apoio de Teherã ao Hamas e ampliar a influência regional de Israel por meio de novos acordos diplomáticos. Por aqui, é isso que se diz. O governo americano, então, estaria tentando colocar Israel como um grande mediador dos conflitos lá no Oriente Médio, um representante dos Estados Unidos e do Ocidente no Oriente. A gente vai seguir daqui dos Estados Unidos acompanhando essas e outras notícias importantes, não apenas aqui, mas no restante do mundo. E eu volto ao longo desta edição do Jornal da Manhã e, claro, da programação da Jovem Pan News para a gente ir atualizando tudo para o nosso ouvinte, telespectador e internauta. É com vocês no estúdio, Soraya, Donato. Combinado, então, Eliseu Caetano, direto da Flórida. Daqui a pouco a gente volta a conversar com outros destaques também. Enquanto isso, vamos chamar aqui os nossos comentaristas, Deise Ciocari e a Cássio Miranda. A Cássio, a gente sabe que negociações de paz nunca foram tão simples ali na região, né? Especialmente envolvendo grupos como é o caso do Hamas. Na sua avaliação, quais as reais chances desse cessar-fogo acontecer? Essenciais para esse cessar-fogo. Primeiro, Israel
tem um abacaxi na faixa de Gaza. A guerra, os ataques não acabaram porque Israel não sabe o que fazer na faixa de Gaza. Não há possibilidade de negociar com um dos grupos para que ele assuma o poder e não há possibilidade de Israel estender o seu território em relação à faixa de Gaza. Então, eles mantêm até agora esses ataques exatamente para que eles não precisem se debruçar sobre esta solução. Em havendo uma solução, esse é, sem dúvida, o momento propício para que esse cessar-fogo aconteça. E por quê? O mundo vive o que nós chamamos de proxy wars, guerras por procuração. Nós temos, de um lado, os Estados Unidos e parte da União Europeia por trás de Israel, e por trás do Hamas, nós tínhamos o Irã, que tinha por trás de si a Rússia e a China. Como a Rússia está envolvida num conflito com a Ucrânia e o Irã também tem uma linha de combate com Israel, essa ajuda ao Hamas ficou enfraquecida, e esse enfraquecimento do Hamas faz com que essas condições sejam propícias. Fato é que, como hoje o Hamas está desfacelado e não há uma liderança constituída efetiva na faixa de Gaza, há dificuldade em determinar quem decretará esse cessar-fogo. Em havendo alguém que possa fazê-lo, eu acho que ele acontecerá. Mas disse no começo e vale reiterar, com a grande dificuldade sendo o que será feito por Israel da faixa de Gaza assim que o conflito for declarado encerrado. Bom, Deise, a gente tem aí a participação direta, né, do Donald Trump, como o Acácio bem destacou, que influencia muito Israel, mas o problema é o outro lado. Como é que você vai combinar com o grupo Hamas? Até por essa falta de lideranças muito claras do Hamas no momento em que foi tão detonado lá a faixa de Gaza. Claro, essas lideranças acabaram alguns morrendo, outros vão se espalhando e, infelizmente, ainda se tem reféns por lá. A população civil também segue sofrendo na faixa de Gaza, né, Deise? Para onde vai isso? Exatamente, Nonato. Eu acho que está longe da gente ter, nessa situação, uma solução garantida, né? O Israel apoia parcialmente esse plano, né? Já o Hamas exige uma retirada de trégua definitiva e exige retirada dessas tropas. O Trump tenta, como sempre, né, se colocar como esse mediador global aí desse conflito, mas também ele está jogando alto nesse xadrez político, né? Fato é que sem a garantia clara de ambos os lados, né, tanto do Hamas quanto de Israel, fica cada vez mais difícil a gente garantir um cessar-fogo, né? O próprio Trump garantiu um cessar-fogo. Acho que o que a gente pode ver agora é uma trégua temporária e não o fim dessa guerra, justamente porque essa exigência do Hamas de retirada das tropas, de uma trégua definitiva, ela não deve acontecer. Essa falta de liderança também, ela acaba propiciando uma não solução. E aí o Trump se coloca como esse mediador global, mas não tem nem como conversar com esses líderes, porque eles simplesmente não estão aí, né? Eles não estão dispostos. Então, o que a gente pode ver agora, o verdadeiro desafio agora, é justamente transformar esse anúncio que foi feito agora num compromisso real. Então, ver esse fim dessa guerra é cada vez mais difícil. Ô, Acácio, como será que a população enxerga, né, essas negociações diante de tanto histórico de falhas de cessar-fogo anteriores? Em Israel, Soraya, há um fator que vai além dessas falhas. Se a gente lembrar, antes dos atentados terroristas de outubro de 2026, o Bibi, o Benjamin Netanyahu, ele sofria forte oposição dentro de Israel. A maioria da população era contrária ao seu governo. Por conta do atentado terrorista, todos chegaram a acordo e disseram que a prioridade naquele momento era a preservação do país, independentemente de aspectos políticos. Esse desgaste foi voltando ao longo do tempo e a população cobrava do Bibi dois aspectos: um cessar-fogo e uma solução à faixa de Gaza e também o retorno dos reféns. Ele não conseguiu dar uma resposta para nenhum dos dois e, neste meio tempo, abriu uma segunda frente de batalha, que é a frente de batalha com o Irã. Fato é que, em Israel, ainda persiste
esse instinto de sobrevivência, mas o desgaste político ao Bibi é muito grande. Se ele propõe esse cessar-fogo, se ele aceita esse cessar-fogo, mas o Hamas não o faz, isso pode trazer problemas. Por parte da população da faixa de Gaza, é difícil nós determinarmos, porque a faixa de Gaza foi destruída ao longo do tempo, aquela população já era submetida a um regime autocrático, ditatorial há muito tempo, então é muito difícil nós determinarmos quais são as vontades de quem vive na faixa de Gaza. E em relação aos norte-americanos também, que são o terceiro elemento nessa confusão toda, a gente sabe que o Donald Trump vem enfrentando resistência internas, inclusive resistência dos próprios republicanos, inclusive de pessoas que votaram no Donald Trump. Não à toa ontem ele falou sobre a criação de um novo partido nos Estados Unidos, exatamente como resposta a isso. A gente sabe que o Trump não lida bem com oposição, com pessoas que têm opiniões contrárias a ele. Fato é que esse cessar-fogo, essa proposta de cessar-fogo, por enquanto tem cara só de proposta. Eu não sei, sinceramente, se ela terá efeitos práticos.